Bom, gente, vamos lá. Pega o celular, vamos falar um pouquinho agora de choques mecânicos. Bem, veja bem, quando a gente está trabalhando em física e chama, por exemplo, de choque, rapaz, é muito difícil a gente chegar aqui na física e dar uma definição de choques. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente consegue muito bem traduzir isso a nível matemático sobre os choques aqui. É claro que quando a gente estiver trabalhando aqui, nós vamos falar desses choques como interação, por exemplo, entre dois corpos, mas isso a gente vai considerar um curto intervalo de tempo. Matematicamente quer dizer um tempo tendendo a zero. Bem, e sendo assim que nós vamos agora começar a falar desses choques. Gente, quando a gente fala, por exemplo, até num jogo de sinuca, que a gente vê uma bola e colide com outra. Bom, isso representa para a gente um choque? É claro que sim, representa um choque. Bom, e como é que a gente vai analisar esse choque utilizando, por exemplo, as leis da física? Bom, nós vamos fazer o seguinte, para todos os choques que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos considerar que nós temos um sistema isolado de forças externas. Aí você pergunta assim, e o que é que significa dizer isso? Veja bem, se nós temos agora um sistema isolado de forças externas, para todos os choques, nós vamos ter válido sempre a conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento imediatamente antes de qualquer choque é igual à quantidade de movimento imediatamente depois. Calma, eu não estou dizendo que é antes e depois. Não. Lembra o que eu disse? O intervalo de tempo aqui é muito curto. Então significa dizer que essa conservação da quantidade de movimento só é válida imediatamente antes do choque e imediatamente o que? Depois do choque. É num curto intervalo de tempo. Bom, gente, e para a gente chegar agora e começar a classificar todos os choques, além da gente saber da conservação da quantidade de movimento, nós vamos definir uma outra grandeza aqui, chamada coeficiente de restituição. E essa grandeza que a gente chama de coeficiente de restituição, nada mais é do que uma relação entre velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Luiz, como é que é isso? Fica olhando. Imagine a situação que nós temos dois corpos idênticos, para facilitar aqui para a gente, se movimentando em uma linha reta. E eu quero, e a gente quer, claro, se nós vamos estudar choque, que o corpo 1 se choque com o corpo 2. Bom, gente, se a gente quer que o corpo 1 se choque com o corpo 2, então nesse caso aqui, para existir choque, quer dizer, apenas um choque, nós temos o que para existir um choque? Que V1 seja maior do que V2. Isso! Se V1 é maior do que V2, eles vão acabar se chocando e é claro, eles estão se movimentando numa mesma reta. E para que ocorra somente um choque, como a gente está dizendo, V2' tem que ser maior do que V1', ou seja, V2' é a velocidade do corpo 2 depois do choque. Então, voltando, como vocês podem observar, na situação antes do choque, o que é que está acontecendo? Nós temos uma velocidade relativa de aproximação, e 1 se aproxima de 2. E como é que você calcula essa velocidade relativa? V1 menos V2. Como vocês podem notar, na situação depois do choque, nós temos uma velocidade relativa de afastamento. Como afastamento? Ó, se 2 é mais veloz, 2 se afasta de 1. Então seria
V2' menos E1'. Então, sendo assim, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que esse coeficiente de restituição é a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. Ou melhor, como é que vai ser isso? Vai ser quem? Bora, vai ser quem? V2' menos E1' sobre V1 menos E2. Então tá aqui, gente. Toda vez que a gente estiver falando de choque, não importa qual choque, nós vamos utilizar sempre isso. Aqui V2', tudo que tem linha é a velocidade de depois, e aqui é a velocidade o quê? De antes. Bom, gente, então vamos lá. Vou utilizar agora um exemplo de coeficiente de restituição. Considere um corpo de massa M, que ele caiu de altura A e ele vai se chocar com o solo. Repare bem, hein? Quando ele chegar aqui no solo, ele vai ter uma velocidade V. Então vai ter um choque do corpo, que é a bola, com o solo. Depois ele volta. Rapaz, eu vou chamar essa velocidade daqui de V1 e essa velocidade aqui de V1'. E você diz assim, cadê os corpos que estão se chocando? Tem dois corpos aí se chocando. Como dois corpos se chocando? É claro, um dos corpos é a bola e o outro é o solo. Ah, rapaz, então nesse caso, se a gente for utilizar a relação do coeficiente de restituição, vai ser isso aqui. Sendo que tudo que está aqui em cima representa a velocidade dos dois corpos depois do choque. E aqui é a velocidade dos dois corpos antes do choque. Então vamos ver, vem devagarinho. Repare bem. Quem é o corpo 1? O corpo 1 é a bola. Quem é o corpo 2? O corpo 2 é o solo. Então, antes do choque, o corpo 1 tem uma velocidade V1. Verdade. O corpo 2, antes do choque, imediatamente antes, tem uma velocidade quanto? 0. O solo está parado. Ah, bicho, V2 é 0. Agora em V1 vale quanto? Vem comigo aqui. Vamos dizer que o atrito aqui é desprezível. Ele deveria ter dito isso, mas tudo bem. Quando o corpo vem de A para B, em A, o corpo tem que energia potencial. Em B, o corpo tem que energia cinética. A massa da bola sai, eu chego à conclusão que V1 é a velocidade que 1 chega aqui embaixo imediatamente antes do choque, e é dada por isso aqui. V1 é raiz quadrada de 2GH. Então, quem é V1? Vai ficar isso aqui. Não é? V1 é raiz quadrada de 2GH menos V2, que é o solo que está parado. 0 para ele. Tudo bem. Isso daí foi a situação, isso aqui é antes. Tudo bem? Agora, imediatamente depois, repare bem, depois do choque, quanto é a velocidade depois do choque do corpo 2? O corpo 2 é o solo. O solo continua parado, então 0 para ele. E quem é V1? É a velocidade do corpo 1 depois do choque. Como é que você acha isso agora? Fica olhando. O corpo 1, ele adquiriu uma velocidade agora, V1', devido ao impacto. Então, V1' ao quadrado sobre 2. Cinética. Só que ele só vai subir agora a altura aqui C. Então, V1' ao quadrado é igual a 2GH. Então, significa dizer que esse V1' é raiz quadrada de 2GH. Tá certo aí? Vai ser isso? Vai. Só que eu queria chamar a atenção de vocês. Luiz, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. A velocidade V1' vale menos raiz de 2GH. Ô Luiz, o que é? Eu não vi esse menos não. Na hora que você botou o V1 que estava para baixo,
você admitir o positivo. Se ver um linha tá para cima, mudou o sentido, é negativo. Tá certo aí? Menos, agora ali, então vai ficar é igual aqui em cima, raiz de 2GH sobre raiz quadrada de 2GH. Eu posso dizer então aqui, não é? Eu posso dizer que é raiz quadrada de 2GH sobre de 2GH. Então, o coeficiente de restituição também pode ser dado assim, H sobre H. Tudo bem? Que é isso? A altura de depois dividido pela altura de antes, quer dizer, raiz quadrada. Está aí uma outra relação para o coeficiente de restituição. Beleza? Pronto, gente. Vamos agora classificar os diversos tipos de choques. Repare bem, choque perfeitamente elástico. Gente, olha, esse choque perfeitamente elástico, ele é mais teórico. Por quê? O nome já diz, um sistema elástico é um sistema que não há nenhuma dissipação de energia. Então, na prática, nós temos aproximação disso aí. Um choque, por exemplo, entre duas moléculas de um gás, um choque entre essas moléculas e a parede do recipiente que contém esse gás. Bem, então um choque perfeitamente elástico é um choque assim, que a energia cinética antes, ela é igual à energia cinética o quê? Depois. Tudo bem? Porque não há dissipação de energia. E com relação à quantidade de movimento, a quantidade de movimento de antes é igual à quantidade de movimento depois. E por que há conservação da quantidade de movimento? Sim, porque o sistema é isolado de forças externas. E o coeficiente de restituição nesse caso vale 1. Tudo bem? Tá aí, é um choque perfeitamente elástico. Um choque parcialmente elástico, nesse caso aqui, acontece muito bem ali na prática. A energia cinética antes, olha aí, é maior do que a energia cinética depois. Porque grande parte da energia, quer dizer, uma parte da energia, não necessariamente uma grande, mas uma parte da energia é dissipada pelo som, pelo atrito, tudo bem? Tem aumento de entropia nesse caso do sistema. Há conservação da quantidade de movimento, com certeza. Aí, às vezes, o aluno entra em choque e diz assim, Luiz, energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Quantidade de movimento é mv. Como é que pode a quantidade... O que determina não é a fórmula. A conservação da quantidade de movimento é determinada pelo sistema ser isolado de forças externas. Não tem nada que ficar olhando para cima de fórmula. Tudo bem? É por isso que o sistema se conserva não só para esse, como para todos. O coeficiente de restituição aqui é maior do que 0 e menor do que 1. Bom, quanto vai ser? Não sei. No choque inelástico, chamado também anelástico, a energia cinética antes, de um modo geral, é bem maior do que a energia cinética depois. Aqui sim, há uma grande dissipação de energia cinética, mas mesmo assim, há a conservação da quantidade de movimento. Porque sistema isolado de forças externas. Agora, o coeficiente de restituição aqui é 0. Preste atenção. E por que é 0? Aqui, os corpos permanecem juntos após o choque. E exatamente. Os corpos aqui, eles vão ficar grudados. Tá certo aí? Então, no choque inelástico, fica olhando que isso é importante. Depois, os corpos se movimentam juntos. Bom,
fim, tem um choque chamado de explosivo. Olha o que acontece nesse caso. A energia cinética de depois, é isso mesmo, Luiz? É maior do que a energia cinética de antes. Eita, não entendi nada disso. Espera aí que eu explico. Há conservação da quantidade de movimento? Sim, senhor. Há conservação da quantidade de movimento. Tudo bem? O coeficiente de restituição é maior do que 1. Luiz, de onde é que veio essa energia de depois para ficar maior do que antes? É um choque, por exemplo, é o que ocorre na fissão nuclear. Na fusão nuclear. Tudo bem? Então a energia que está dentro do núcleo, devido à quebra desse núcleo, aumenta a energia do sistema. Faz sentido. Se não fizesse isso, sentido, a gente não falava, por exemplo, da energia nuclear. Então a energia que você usa em um corpo para colidir com esse núcleo, a energia é muito maior liberada, porque tem energia lá dentro do núcleo. Então, gente, imaginem que a gente tem uns gráficos desse tipo aqui. Um choque de um corpo contra um obstáculo fixo. Você está vendo que aqui a energia está dando a zero. Isso aqui é na colisão. Essa parte daqui é antes. Essa parte daqui é depois. Olha, gente, esse daqui pode representar qual desses choques que aqui está? Só pode ser o perfeitamente elástico. E por que o choque perfeitamente elástico? É claro que a quantidade de energia antes é igual à quantidade de energia depois. Durante a colisão, que é isto aqui, a energia cinética foi a zero. Aí você pergunta, e cadê a energia cinética? Na hora que um corpo bate com um obstáculo fixo, a energia cinética dele se transforma totalmente em energia potencial elástica de deformação. Entendi? Então, a de antes é igual a de depois. Se você vier para uma situação desse tipo, olha o que está acontecendo. Aqui é antes. Tudo bem. Aqui é depois. Eita, Luiz, como é que pode depois, não é, ter esse acréscimo aqui de energia, esse incremento de energia? Por exemplo, é na hora que a gente tem uma espécie aqui, ó, digamos, de uma fissão nuclear. A gente não vai explicar isso agora, vai ter que esperar a aula para a gente falar disso direitinho. Digamos que eu tenho um nêutron vindo, não é, se chocar com urânio. Ora, na hora que ele se choca, o núcleo libera energia. Então a energia que estava aqui dentro é muito grande, maior do que essa energia com que esse nêutron veio. É por isso que tem esse ganho de energia. Então, nesse caso, esse ΔE seria a energia de depois menos a energia de antes. Então, esse caso aqui seria para o choque explosivo. Aqui, para o choque elástico. E esse último, você está vendo que a energia cinética de antes é maior do que a energia que ele tem o quê? Depois. Beleza? Cadê essa energia daqui? Isso daqui é energia ED. O que quer dizer isso? Energia que foi dissipada com choque. Essa energia dissipada, eu posso calcular esse ED sendo energia de antes menos energia de depois. Isso aí pode ser o quê? Um choque inelástico, pode ser um choque parcialmente elástico, pode ser qualquer um dos dois. Por que qualquer um desses dois? Porque esses dois é que há dissipação de energia. Tudo bem, gente? Então tá aí, não é? Alguns exemplos desses choques, não é? E que a gente vai poder encontrar muitas vezes, muitas questões que nós vamos fazer aqui envolvendo ainda esses choques. Beleza? Beijo grande, fique com Deus. Tchau, tchau, galera.